Este é o Olhar Geográfico. Seja muito bem-vindo. Esta pequena série de videoaulas tem por objetivo investigar alguns dos principais processos relacionados à formação do território brasileiro. Para tanto, utilizaremos como principal referência as atividades econômicas que atuaram historicamente como grandes motores na construção de espaços geográficos. Com o avanço de espanhóis e portugueses na conquista de novas terras, as disputas se acirraram entre as duas potências. Para que um conflito de maiores dimensões fosse evitado, foram estabelecidos limites para a exploração colonial. Com isso, o Tratado de Tordesilhas foi assinado em junho de 1494, estabelecendo que os territórios a oeste seriam explorados pelos espanhóis, e as terras a leste deveriam ser controladas pelos lusitanos. O processo de colonização, ao longo do século XVI. No início do século XVI, os colonizadores portugueses se estabeleceram em sua maioria nas faixas da costa atlântica, que posteriormente viria a se tornar a parte litorânea do território brasileiro. Tratava-se de um vasto espaço físico da América do Sul, habitado por inúmeras sociedades indígenas, onde cada uma delas possuíam territórios diferentes. Nesse período, a exploração do pau-brasil foi a atividade econômica inicial praticada na colônia. O nome pau-brasil diz respeito a uma árvore, cujo nome está associado à coloração avermelhada do interior do seu tronco, semelhante à cor de uma brasa ardente. Por ter sido uma árvore abundante na colônia e popular no mercado internacional daquela época, a palavra Brasil passou a ser associado às terras recém-exploradas pelos colonizadores portugueses. De modo geral, o processo exploratório realizado pelos colonizadores baseou-se na expulsão, na escravização, ou mesmo no extermínio de muitos povos indígenas que ocupavam esses espaços. Ainda no século XVI, a cana-de-açúcar tornou-se o produto mais importante da economia colonial, sendo produzida, principalmente, no Nordeste, que passou a representar o principal centro de colonização e urbanização da nova terra. A concentração da cana nesta região não se deu por acaso. Por corresponder ao espaço da colônia portuguesa mais próximo da Europa, o Nordeste foi favorecido por possuir solos férteis e condições climáticas propícias para o cultivo desse vegetal. Nesta lógica produtiva, deve-se destacar a intensa utilização da mão de obra de povos africanos escravizados. Assim como os indígenas, esses povos foram submetidos a condições brutais de existência. A produção do fumo foi uma atividade significativa, ou até mesmo estratégica, para a colonização portuguesa. Diferentemente da cana-de-açúcar, sua produção era realizada em pequenas propriedades, localizadas em grande medida no chamado Recôncavo Baiano, nas proximidades de Salvador. O cultivo do fumo era muito variado, os tipos mais finos eram exportados para a Europa, enquanto os mais rústicos eram utilizados como moeda de troca na aquisição de escravos na costa africana. Atualmente, o Brasil vem apresentando grande destaque na comercialização mundial da carne bovina, sendo um dos maiores exportadores. No entanto, durante o século XVI, representava uma atividade econômica de segunda importância, principalmente se comparada com uma lucrativa atividade açucareira. No início, o gado era criado junto dos grandes canaviais, sendo utilizados para o transporte da cana, além de fornecer a carne, o couro e ser a principal força motora das engrenagens dos engenhos.
O processo de colonização ao longo do século XVII. Ao longo do século XVII, as áreas que correspondiam ao domínio de Portugal passaram por uma relativa expansão. Observe atentamente as áreas destacadas neste mapa. A exploração do pau-brasil, considerada a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses, estendeu-se até o século XIX, quando suas reservas naturais começaram a se esgotar. Essa atividade contou com a força do trabalho de comunidades indígenas, realizado muitas vezes a partir de trocas com objetos trazidos pelos colonizadores, e na maioria das vezes, por meio da violência e da escravização. Por se tratar de uma atividade econômica predatória, a exploração do pau-brasil não foi capaz de promover um significativo povoamento do território. As áreas de exploração eram abandonadas quando a madeira em torno delas se esgotava, sem que ocorresse o replantio da área devastada. Motivo que contribuiu para a intensa devastação da Mata Atlântica ao longo da história. Por outro lado, a lucratividade proveniente da produção da cana-de-açúcar gerou a expansão das lavouras e o povoamento em direção a novas áreas litorâneas, sobretudo aquelas que correspondem aos atuais estados da região sudeste do Brasil, mantendo desta forma o povoamento nas áreas litorâneas. Por sua vez, a criação do gado bovino levou o povoamento para o interior do território, sobretudo para o interior da região Nordeste e para algumas áreas que correspondem ao atual estado do Rio Grande do Sul, que pertenciam, inclusive, ao domínio espanhol. A partir de meados do século XVII, o tabaco passou a ser produzido em larga escala, integrando a pauta de exportações da colônia, produzido principalmente na Bahia. O tabaco teve seu cultivo espalhado para várias áreas do território. O aumento de sua produção deve-se ao fato de o hábito de fumar ter se disseminado mundo afora. Além disso, o tabaco se tornou uma importante moeda de troca para a aquisição de escravos nos mercados da costa africana. Desse modo, as lavouras de fumo cresceram e passaram a atender às necessidades de um sistema de produção que dependia mais e mais do braço escravo, privilegiando a sede de lucros de Portugal. Outra atividade que gerou a expansão do território em direção às terras pertencentes à Espanha, isto é, para além da linha imaginária de Tordesilhas, foi a exploração das chamadas drogas do sertão. O termo drogas referia-se a um conjunto de produtos extraídos do interior da floresta amazônica, principalmente plantas medicinais, além de produtos como a baunilha, castanhas e o cacau. Já o termo sertão era utilizado para se referir ao interior, ou seja, aquelas áreas que encontravam-se distantes do litoral. Em todo esse contexto, deve-se destacar que os padres jesuítas também tiveram um papel importante para a soberania portuguesa sobre o território. Eles fundaram vários povoamentos, denominados de missões, e contribuíram para a dominação de muitas comunidades indígenas, principalmente por meio da catequização. Se você gostou deste vídeo, clique na opção curtir. Se você é novo por aqui, o processo de colonização ao longo do século XVIII. Ao longo do século XVIII, o processo de colonização promoveu uma interiorização ainda maior, resultando na formação de novos espaços geográficos, por meio da ampliação de algumas atividades já implantadas nos séculos anteriores, e pelo surgimento de novas fontes de riquezas. Observe no mapa, veja, por meio das cores, como ocorreu a ampliação das áreas conhecidas e povoadas ao longo do século XVIII. Apesar da descoberta de novas fontes geradoras de riquezas, e a forte concorrência enfrentada com a produção açucareira na América Central, a produção do açúcar sempre ocupou lugar de destaque na economia colonial portuguesa. Ao mesmo tempo em que as atividades econômicas se desenvolviam, expedições organizadas por bandeirantes partiam em direção ao interior. De modo geral, essas expedições eram constituídas de paulistas mestiços e por indígenas, integrados aos conquistadores. Eles partiam da vila de São Paulo em direção ao interior do território, inclusive, por aqueles que ainda estavam sob o domínio da coroa espanhola. Deslocavam-se
por trilhas abertas pelos nativos, e por rios navegáveis. Seus principais objetivos consistiam no aprisionamento de indígenas, e na sua comercialização, como escravos. Além de saírem na procura do ouro e de pedras preciosas. Foram os bandeirantes que encontraram as primeiras minas de ouro, nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, nas primeiras décadas do século XVIII, dando origem, na formação, de importantes núcleos urbanos, como por exemplo, a cidade mineira de Mariana, e a cidade goiana, de Lusiânia. Desse modo, ao se deslocarem, os bandeirantes desempenhavam um papel estratégico na ocupação do interior do território e na expansão das fronteiras portuguesas na América. A necessidade de abastecer as regiões mineradoras estimulou o deslocamento de rebanhos de gados bovinos, contribuindo para o avanço da pecuária em direção às regiões interioranas. Parte significativa desses rebanhos vinham da região sul do Brasil, direcionadas por meio do trabalho dos tropeiros, que deslocavam-se por longas distâncias, transportando suas mercadorias em lombos de mulas e de burros, gerando, portanto, a integração do território, por meio de rotas comerciais, e a fundação de vilas que, em tempos mais tarde, tornaram-se cidades. Por outro lado, outras atividades entraram em fase de decadência, como é o caso da extração do pau-brasil, que foi explorado até o esgotamento de suas reservas naturais. Isso sem levar em conta a descoberta de novos corantes, que passaram a dispensar o uso dos pigmentos provenientes de sua madeira, destinados principalmente ao tingimento de tecidos. Outra atividade, que entrou em significativo declínio, foi a exploração das chamadas drogas do sertão. Esse declínio está relacionado, em grande parte, com os constantes desentendimentos entre os padres jesuítas e a coroa portuguesa, resultando na expulsão dos jesuítas, considerados os principais administradores da exploração e da comercialização dos produtos amazônicos daquela época. Como resultado das ocupações portuguesas sobre o domínio espanhol, no ano de 1750, foi assinado o Tratado de Madrid, delimitando os novos limites territoriais entre as duas coroas. Esse tratado levou em conta o princípio da legitimidade sobre a posse de terras. Se você gostou no decorrer do século XIX, ao longo do século XIX, o processo de formação de novos espaços se estendeu em direção a novas áreas do território. Observe as alterações dos mapas e perceba que no decorrer do século XIX, ampliam-se tanto as áreas influenciadas por cidades, assim como ampliam-se as áreas conhecidas e povoadas de modo mais ou menos estável. Esse povoamento foi impulsionado a partir da introdução de novas atividades, dentre os quais destacamos o cultivo do café e do cacau, do algodão, além da extração do látex. Antes de analisarmos estas novas atividades, não podemos nos esquecer que o território português mais que dobrou o seu tamanho no século XVIII por meio do Tratado de Madrid. Essa expansão prosseguiu ao longo do século XIX com a anexação de uma pequena porção de terras por meio da Guerra da Cisplatina, além da anexação de áreas que correspondem ao Mato Grosso do Sul, com a Guerra do Paraguai. Isso sem contar as incorporações de áreas dos estados do Paraná e de Santa Catarina, além de legitimar a anexação de áreas que correspondem ao estado do Amapá. Devemos relembrar que dentro desse vasto território, muitas atividades já estavam estabelecidas, como foi o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, da pecuária, da mineração, entre outras. Ao longo do século XIX, a cafeicultura se expandiu de maneira progressiva, sobretudo nas áreas que correspondem aos atuais estados da região sudeste do Brasil, onde o café encontrou condições naturais favoráveis para o desenvolvimento em grande escala, impulsionado pela implantação das ferrovias, que passaram a transportar o café produzido no interior até o Porto de Santos, e de lá, partindo em direção aos principais centros consumidores do mundo, principalmente os Estados Unidos. Já no sentido contrário, as ferrovias traziam do Porto de Santos para as áreas localizadas no interior um número elevado de imigrantes,
vindos de várias partes do mundo, como por exemplo, os italianos, os alemães, os japoneses. Logo nas primeiras décadas do século XX, estes imigrantes atuaram como importante mão de obra, principalmente nas lavouras de café. Além disso, os fluxos migratórios, ocorridos ao longo do século XIX, foram muito importantes para o processo de povoamento dos estados que compõem a região sul do Brasil. Por outro lado, a produção do algodão estendeu-se pela região Nordeste, sendo cultivado principalmente na Paraíba, no Maranhão e em Pernambuco. No século XIX, o algodão era produzido por pequenos e médios agricultores, sendo destinado principalmente como matéria-prima para o abastecimento das indústrias de tecidos da Inglaterra, a maior potência industrial daquela época. Uma outra atividade que marcou a economia brasileira neste período foi a produção do cacau. Apesar de se tratar de um fruto originário das florestas tropicais da América, o cacau passou a ser cultivado em escala comercial somente nas primeiras décadas do século XIX. Devido à grande apreciação do chocolate nos mercados internacionais, o cacau, sendo a sua principal matéria-prima, passou a incorporar parte regular das exportações do Brasil. Apesar de sua baixa representatividade no total das exportações brasileiras, a atividade cacaueira tornou-se muito importante para a economia do sul da Bahia. Até o início do século XIX, o látex, produto retirado da seringueira, árvore nativa da região amazônica, não tinha muita utilidade. Somente depois que o estadunidense Charles Goodyear inventou uma forma de industrializá-lo e torná-lo mais resistente, é que o látex passou a ter um consumo industrial. Foi a partir daí que o Brasil começou a exportar a borracha, promovendo um rápido enriquecimento de uma pequena camada da sociedade. Com o desenvolvimento da indústria automobilística, a necessidade mundial passou a ser muito grande. Desse modo, no final do século XIX, o Brasil passou a controlar mais de 90% do comércio mundial da borracha. A formação do território brasileiro ao longo do século XX. No decorrer do século XX, a ocupação territorial ocorreu em um ritmo muito mais acelerado, se comparada com as dos séculos que o antecederam. Dentre os vários motivos que impulsionaram esta rápida ocupação, destacou-se o grande crescimento populacional. No final do século XIX, o Brasil possuía cerca de 17 milhões de habitantes. Já no final do século XX, o país saltou extraordinariamente para 170 milhões de habitantes. Somam-se a esse fator os grandes avanços tecnológicos e científicos, sobretudo dos meios de produção, de transporte e de comunicação. Por outro lado, esta rápida ocupação territorial foi o resultado da reorganização dos espaços geográficos, não apenas do Brasil, mas de vários países ao redor do mundo, como objetivo de atender às rápidas transformações econômicas, políticas e sociais que marcaram este século. Ainda sobre a expansão do território, ocorreram já no início do século XX, o Tratado de Petrópolis, gerando a anexação de uma área que corresponde ao atual estado do Acre, em 1903. Além da consolidação da soberania brasileira sobre uma pequena área do estado de Roraima, em 1904, conhecida historicamente como a Questão do Pirá, e a legitimação de uma grande área, que corresponde à parte oeste do estado do Amazonas, por meio do Tratado de Bogotá, em 1907. Desse modo, o Brasil assumiu os contornos fronteiriços que conhecemos nos dias atuais. Apesar da acelerada ocupação de novos espaços, ainda restaram extensas áreas pouco povoadas, e com paisagens naturais, que se encontram pouco alteradas quando comparadas com o restante do Brasil. Como é o caso de uma extensa área da região amazônica e do Pantanal mato-grossense. São áreas que apresentam uma riquíssima biodiversidade, além de abrigarem grandes recursos hidrológicos e jazidas minerais. Essas regiões enfrentam grandes dificuldades em promover um desenvolvimento que reduza as desigualdades sociais e que seja economicamente sustentável, isto é, que realize a exploração de seus recursos naturais, buscando ao máximo
a redução dos impactos ambientais, de modo que as gerações futuras possam também se beneficiar deles. Um outro espaço que desperta bastante atenção são as áreas pouco povoadas e com economia incipiente, ou seja, baseada em atividades tradicionais de subsistência, que de modo geral, apresentam uma baixa produtividade, como é o caso do semiárido da região Nordeste. Trata-se de uma região prejudicada pelos longos períodos de seca, e principalmente pelo fato de suas estruturas sociais terem sido construídas sob influência de algumas elites, que passaram a concentrar muitas terras e poder. Além disso, as dificuldades para o seu desenvolvimento estão diretamente relacionadas com a má utilização ou pelo desvio do dinheiro público, tanto por políticos corruptos quanto por empresas que atuam supostamente no combate à seca na região. A partir da segunda metade do século XX, as atividades agropecuárias, praticadas principalmente no Centro-Sul, passaram por significativas modernizações. São áreas que apresentam elevada produtividade, decorrente da utilização de tecnologia e de técnicas agrícolas avançadas. São áreas especializadas, sobretudo, no cultivo mecanizado da soja, do milho e da cana-de-açúcar, e na criação intensiva e semi-extensiva de bovinos, suínos e aves. Consequentemente, o Brasil vem ocupando posições de destaque no cenário internacional, sendo considerado uma das grandes potências mundiais destes segmentos. No entanto, deve-se destacar que, por questões de produtividade e de certos interesses de alguns grupos políticos e empresariais, o Brasil passou a utilizar agrotóxicos de maneira excessiva e outras substâncias que geram sérios desequilíbrios ao meio ambiente e à saúde. Além do avanço das fronteiras agrícolas, colocarem em risco as áreas vegetais ainda preservadas e sua biodiversidade. Apesar das cidades fazerem parte da história da humanidade desde a antiguidade, e da história do Brasil desde o início de sua colonização, foi somente entre as décadas de 1960 e 70 que a quantidade de pessoas que viviam nos espaços urbanos superou a quantidade de pessoas que viviam no meio rural. No Brasil, esse processo ocorreu de maneira muito tardia, ou seja, com um grande atraso de tempo, quando comparado, por exemplo, com o modo em que ocorreu em grande parte das nações europeias. Sendo assim, além de atrasada, a urbanização brasileira ocorreu numa velocidade muito acelerada e de maneira muito desorganizada, produzindo sérios problemas relacionados com a insuficiência e a precariedade dos serviços públicos básicos, como o de moradia, de saúde, de educação e de segurança. No Brasil, esse processo foi impulsionado em virtude do êxodo rural, gerado pelas transformações ocorridas no campo, e pelo processo de industrialização, realizado de modo mais expressivo entre os estados do Sul e Sudeste, e em algumas capitais do Nordeste. Desse modo, os diferentes níveis de desenvolvimento urbano e industrial são outros aspectos que demonstram as desigualdades existentes dentro e entre as regiões brasileiras. Com o aumento populacional das cidades, cresceram as necessidades de novas construções. A expansão dessas construções gerou o crescimento horizontal das áreas urbanas, chegando ao ponto delas se unirem fisicamente. Dessa forma, ocorreram a criação das chamadas regiões metropolitanas, que passaram a ser grandes áreas urbanas. Quando ocorre a unificação de duas grandes regiões metropolitanas, por meio da junção de cidades de diversos tamanhos, temos a formação de uma megalópole, processo que vem ocorrendo entre as áreas que interligam o Rio de Janeiro a São Paulo. Já as áreas restantes, ocorre a presença expressiva da agropecuária tradicional. Nestas propriedades rurais, a terra é o principal fator de produção, e não os elevados investimentos em tecnologias, que visam o aumento da produtividade. Tratam-se de propriedades onde predomina o sistema de produção extensiva, geralmente caracterizados pela pecuária, destinado à produção de carne, com o objetivo de abastecer os mercados internos e externos. Esse sistema é praticado principalmente em grandes propriedades, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e parte do Norte,